A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Eu quero deixar um texto bíblico que se encontra livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo 4, primeiro diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Irmãos, todos nós sabemos que Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo foi a uma cidade chamada Listra, e ali existia um jovem, crente, chamado Timóteo. Sua mãe era judia, chamava Eunice. Sua avó chamava Lloyd. Seu pai era grego. Automaticamente, seu pai não era evangélico. Mas Timóteo aprendeu, irmão, sobre a fé desde a sua meninice. Paulo falou, Ele aprendeu ali, sua avó Lloyd e sua mãe Eunice ensinaram ele o caminho do Senhor. E Paulo, ele, na sua segunda viagem, ele passou pela Síria, pela Cilícia, por Derbe, por Listra. E quando ele chega em Listra, ele pega Timóteo e leva Timóteo com ele na sua terceira viagem. Timóteo, ele foi um dos filhos na fé do apóstolo Paulo. E Paulo está ensinando Timóteo, está demonstrando Timóteo. Irmãos, todos nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos, pelas escrituras, nós compreendemos que nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra, meus irmãos. Os sinais que procede a vinda de Cristo. Os sinais estão se cumprindo, meus irmãos. Apostasia, heresia, falsos ensinamentos têm surgido dentro da igreja, não é verdade? Irmãos, o que significa que apostasia? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Irmãos, o que é apostasia? Apostasia, meus irmãos, significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação. Irmãos, quantos têm abandonado a fé? Quantos têm renunciado à sua crença? Quantos têm sido ensinado a verdade? E quantos têm abandonado a sua fé? Irmãos, apostasia tem entrado dentro da igreja. Pessoas se afastando de Deus, se afastando da religião. Olha o que Paulo diz, irmão. 2 Tessalonicenses 3, versículo 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não deixei que ninguém os engane de modo algum. Daquele dia virá a apostasia. Paulo está alertando aqui a igreja de Tessalônica sobre a apostasia, meus irmãos. E aqui, nesse capítulo aqui de 1 Timóteo, Paulo está dizendo para Timóteo que lá ia existir apostasia, abandono da fé, meus irmãos? Quantos têm se abandonado a tua fé, deixando a sua crença? Por quê? Irmão, é o cumprimento das profecias. A palavra de Deus está se cumprindo, meus irmãos. Muitas igrejas mais já não pregam mais, a palavra de Deus, irmãos, Quantas igrejas mais, irmão, não persevera na doutrina bíblica, Então, meus irmãos, Jesus está voltando. Paulo aqui está alertando a Timóteo sobre apostasia nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos, meus irmãos. E apostasia, tem entrado dentro da igreja. Que apostasia? Apostasia, meus irmãos, significa renúncia de uma religião. Quantos têm renunciado à sua fé? Quantos têm apostatado da fé?
Quantos têm se esfriado da fé? Irmão, nós estamos nos últimos tempos da igreja na terra, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, Paulo está alertando a Timóteo sobre a apostasia que ia surgir dentro da igreja, né? Espíritos enganadores. O que é isso? Espírito enganador. Homens, né? Homens, agentes, né? De demônio. Espírito enganadores. Pessoas, irmão, a própria Bíblia vai dizer aqui, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, irmão. Homens que falam mentira, cauterizaram, ó, a tua mente. A verdade já não existe mais na mente desses homens. Cauterizaram a sua mente, deixaram a verdade. Hoje estão pregando, né? Mentira no altar. Esses tais, meus irmãos, naquele grande dia, no grande dia do Senhor, onde muitos vão entrar para ser julgados no dia do juízo, né? Homens que perderam o temor, perderam a reverência de Deus. Irmãos, que você venha ter orientação bíblica na tua vida, meus irmãos. Ei, o diabo tem enganado muita gente. As igrejas, ei, irmão, tem entrado muita apostasia, o mundanismo tem entrado dentro da igreja. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Fique com essa palavra, tá bom? Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério, tá bom? Se inscreva lá no meu canal, Leandro Serpa. Compartilhe esse vídeo, Deus abençoe.